Romanos 5,8 diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá? Cristo morreu por você porque você é bonzinho? Cristo morreu por você porque você não tem nenhum defeito? Cristo morreu por você porque você nunca errou? Porque você nunca falhou? Vejam que o texto mostra que o Senhor, Ele demonstrou compaixão por nós, o Senhor teve misericórdia de nós, apesar de todas as nossas misérias, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos erros. Porém, simplesmente, nós somos tomados por uma amnésia, e nós nos esquecemos da nossa natureza, nos esquecemos das nossas falhas, e não queremos demonstrar compaixão pelas pessoas que erram. E a nossa reação muitas vezes é: ele que errou, ele que arque com os seus erros, ele que arque com os seus problemas, ele que arque com as suas dificuldades. Quando a igreja age assim, e quando eu digo igreja, eu não estou falando instituição. Igrejas são o quê? Pessoas. Igreja não é prédio, igreja não é cimento, igreja não é construção, mas igrejas são o quê? Pessoas. Irmãos, uma coisa bem óbvia, mas bem óbvia, talvez, mas a gente precisa relembrar. Nós somos igreja 24 horas por dia. A gente esquece dessa dinâmica. A nossa irmã Eliana, ela é igreja lá na escola, aonde ela trabalha. A Ariane, ela é igreja lá no banco, aonde ela trabalha. Valdir construindo um prédio é igreja. Carregando cimento, vou dizer igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós pensamos muitas vezes que nós nos tornamos igreja quando a gente chega aqui. A gente subiu as escadas ou a rampa e a gente entrou aqui na nossa nave do templo. Aqui eu sou igreja. E aqui a gente demonstra misericórdia, aqui a gente demonstra compaixão. Irmãos, a igreja ela precisa ser uma extensão do nosso dia a dia. Compaixão, misericórdia, a gente precisa demonstrar com todos e a toda situação e a todo momento. E o que nos move a isso é lembrar que o Senhor, Ele teve compaixão de nós. E o que seria de nós se não fosse a compaixão de Deus? E é importante nós lembrarmos. O profeta Jeremias diz que em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Veja, se nós somos imitadores de Deus, a misericórdia para com os pecadores de nossa parte também precisa se renovar a cada dia. Uma boa oração matutina: Senhor, renova em mim a compaixão pelos pecadores. Renova, Senhor, em mim a misericórdia por aqueles que sofrem. Renova, Senhor, em mim o desejo de ajudar aqueles que estão aflitos. Em segundo lugar, nós desenvolvemos compaixão estudando o exemplo de Cristo. O nosso Redentor demonstrou compaixão pelos deficientes, Mateus 20, 34, pelos doentes, Marcos 1, 14, pelos famintos, Marcos 9, 2, pelos enlutados, Lucas 10, 33. Vamos pensar aqui em alguns exemplos práticos para nós? Nós como igreja, nós nos compadecemos das pessoas que são deficientes dentro da nossa própria comunidade? Deixa eu só colocar você por dentro do que ocorre na nossa comunidade. Você sabia que tem pessoas que hoje, infelizmente, desejam vir à igreja e não podem? Né, Eliana? Quantas pessoas da terceira idade? A Cirlei falou, Dornel, né? Até pouco tempo atrás aqui, nosso irmão Dornel vinha com muita dificuldade, subia aqui, cantava no coral. Irmãos, vocês não têm noção de quanto o Dornel sofre de não poder vir à igreja.
Dona Maria Grangeiro, os Grangeiros choram. Tio Domar, né? Irmãos, a gente tem muita gente. Eu vou parar por aqui para não pecar. Porque de repente fala, pastor, o senhor esqueceu de alguns. Eu vou esquecer. Então deixa eu parar por aqui. Olhem para cá. A gente tem mostrado compaixão por essas pessoas? Quando foi a última vez que você pegou um sábado para você visitar essas pessoas? Aí vem assim, um sentimento bem legalista. Ah, mas tem pastor, tem presbíteros e diáconos para isso. Agora me ache um texto na Bíblia que fundamenta que a prática do amor deve ser desenvolvida apenas pelos oficiais da igreja. Que visitar é atribuição apenas dos oficiais da igreja. Não estou dizendo que nós, oficiais, não devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Mas isso é um mandamento que envolve toda a igreja. Instruir-vos e aconselhar-vos uns aos outros. Irmãos, vamos fazer uma reflexão bem sincera. Se a gente não consegue mostrar compaixão para os domésticos da fé, quanto mais para os de fora. Ah, pastor, mas eu tenho um dia tão cansado, eu passo por tantas lutas, ai, chega o final de semana, eu só quero deitar, eu só quero dormir. Amar é sacrifício. Não existe amor sem renúncia. Vamos pensar aqui de uma forma bem clara. Irmãos, no relacionamento, no casamento, a gente faz todas as coisas com vontade? Sim ou não? As irmãs estão com dúvida, vou ajudar aqui. Olhem para cá, minhas queridas. Vocês limpam a casa de vocês sempre com vontade? Sim ou não? Todos os dias, minhas amadas irmãs, vocês acordam, olha que disposição, que alegria em fazer hoje um almoço e janta. Nunca acordei tão animado para ir para o fogão. É assim todo dia. Vejam, a gente precisa, isso é amor? É. Cuidar da casa é um ato de amor, irmãos? É. Prover alimento para a família é um ato de amor? É. É amor. Mas vem acompanhado com o quê? De dor, sacrifício, renúncia. Mas é amor. Então nós precisamos entender que quem ama se sacrifica. Quem ama não pensa somente em si. Quem ama coloca o próximo à frente de si mesmo. Outro ponto. Jesus, ele tinha compaixão pelos doentes. E a gente pode demonstrar compaixão pelos doentes também orando por eles. Você tem acompanhado os enfermos da sua igreja? Você passa tempo intercedendo pelos doentes da sua igreja? Você passa tempo apresentando diante de Deus aqueles que estão impossibilitados por causa da doença de virem à casa do Senhor? Você se compadece dessas pessoas? Outro ponto. Jesus, ele tinha compaixão pelos famintos. Nossos diáconos aqui têm um ministério lindo, né, em nossa igreja, que é o ministério do cesto do amor, de levar alimento. E é tão pouco. Irmãos, essa semana, cadê o Valdir? Quantos cestos nós compramos, Valdir, essa sexta? Irmãos, essa semana nós tivemos que comprar 6 cestas básicas. Tivemos que comprar 6 cestas básicas. E por que tivemos que comprar 6 cestas básicas? Porque nós temos falhado com o cesto do amor. Louvo a Deus que o Senhor tem nos dado recurso. Mas vamos pensar que é tão pouco o cesto do amor. É ou não é, irmãos? Mas a gente não tem noção, né, Heraldo? Quando a gente visita alguém, entrega uma cesta básica, que alegria aquela família tem. E é tão pouco. Isso é um indicativo, muitas vezes, da nossa falta de compaixão. A gente esquece de quem sofre, a gente esquece de quem tem fome, porque a gente não tem compaixão. A gente se preocupa com aquilo que nos é prioridade. Quando algo nos é prioritário, a gente não esquece.
Mas quando algo não é prioridade na nossa vida, a gente acaba esquecendo. Então nós precisamos orar como igreja. Se estiver sempre na nossa mente, orarmos pelos doentes, cuidarmos dos famintos, a gente não esquece disso. E a gente, irmãos, ontem, momento difícil da nossa igreja, o nosso irmão Edson Guedes perdeu o filho, Edson Júnior. Depois de uma longa batalha, Fernando está aí, ontem perdeu o irmão, a família está enlutada. Se você não pode ir, mas manda uma mensagem, grava uma oração. Então, são situações que a gente precisa demonstrar compaixão, envolvimento com as pessoas, envolvimento com a igreja, envolvimento com a comunidade. Isso marca, isso caracteriza a igreja. Tá tudo bem? A gente espera. Vamos aguardar, claro. Pronto? Está tudo bem aí? Obrigado, Aurélio, pela disposição e pronto. Compaixão. É isso. Terceiro, como é que nós desenvolvemos compaixão? Trazendo à memória o consolo que recebemos. Vejam só 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Vamos ler juntos? Vamos lá, para a gente retomar aqui. Irmãos, aqui, vamos voltar aqui, atenção. Vamos lá ler juntos. 2 Coríntios 1:4. Leiamos. É Ele... Vamos lá, toda a igreja. Está o texto aí, vamos lá. É Ele... Como é que a gente desenvolve compaixão? Lembre-se de momentos em que você esteve aflito. E de como Deus colocou na sua vida pessoas que foram meios e instrumentos de consolação. Lembre-se de momentos em que você estava angustiado e você recebeu o abraço de uma pessoa, a visita de um irmão. Lembre-se quantas vezes você chegou aqui na igreja e você recebeu uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Então nós desenvolvemos compaixão quando nós não nos esquecemos que nós já fomos alvos também da compaixão. E como é que Deus manifesta a compaixão pelo seu povo? Através de pessoas, através de mim e de você. Deus não vai mandar anjos como instrumentos para confortar, consolar, mas Deus vai usar o quê? Pessoas. Deus vai usar a igreja, Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Então nós nunca podemos nos esquecer em quantas situações nós recebemos o consolo da igreja. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha. Irmãos, como eu fui consolado pela igreja e como eu fui amado por vocês quando perdi minha mãe. Aurélio foi um instrumento precioso de Deus na minha vida. Cuidado, me ajudou com a questão do sepultamento e tantas outras coisas. A igreja. Não somente aqui, vocês me foram muito especiais, mas como Deus, assim, usou até a igreja de Ouro Preto, que eu fui pastor 10 anos, a igreja veio aqui, boa parte da igreja veio aqui me abraçar. São momentos como esse que nos ajudam a desenvolver a compaixão. É tirar o olhar de nós mesmos. É deixar apenas de pensar nas nossas próprias lutas e dificuldades, mas compaixão é ter um olhar de misericórdia para as pessoas que sofrem.